Muito bem, minha gente, já chegamos aqui na madrugada de 8 de novembro de 2019 e o Brasil acompanhou na quinta-feira, dia 7 de novembro, acabou agora há pouco a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da prisão em segunda instância e voltamos ao que era o formato como era antigamente. Eu estou vendo muita gente aí nas mídias sociais falando um monte de coisas, né? Quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu sou Flávio Azevedo, jornalista, atuo em Rio Bonito, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Falo muito da política local, das cidades vizinhas de Tanguá e Silva Jardim, aqui próximo à minha cidade de Rio Bonito. Deixo o assunto de esfera estadual e federal para a grande mídia abordar. Eu me dedico mais na condição de jornalista, de radialista, aos assuntos domésticos aqui da nossa cidade, mas recebi uma série de mensagens de amigos perguntando o que eu achava da decisão do Supremo Tribunal Federal. Estou aqui nas mídias sociais acompanhando o comentário de colegas jornalistas, das pessoas em geral, a respeito do que entendem, né, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 6 votos a 5 decidiu que não se pode mais prender a pessoa com condenação em segunda instância. É preciso esperar uma série de outros instrumentos jurídicos que foram inventados para manter pessoas que têm grana fora da cadeia, né? Dificilmente esse entendimento aí de prisão em segunda instância alcança menino pobre de comunidade, né? Aqui em Rio Bonito nós temos alguns lugares aqui onde sempre tem meninos sendo presos por conta de tráfico de drogas, né? Rato Molhado, né? O Flor dos Cambucais, Rua Paulino Siqueira na Praça Cruzeiro, Serra do Sambê, o bairro onde eu moro, sempre quando tem uma prisão, Boqueirão, Parque Andréia, né? E os bairros aqui de Rio Bonito não são diferentes de bairros pelo Brasil. E esses meninos são encontrados aí com algumas gramas de droga e são logo presos, né? Nunca vi deixarem de ser presos esperando julgamento daqui, dali, decisão de fulano, de cicrano, etc. e tal. Nunca vi isso acontecer. E outros delitos também, como roubo, assaltos, né, que a gente percebe que são praticados aí pela criminalidade em geral, não tem essa bênção que alcança os grandes empresários, as pessoas que têm grana. Dificilmente você vê isso. Mas eu não queria ficar falando especificamente sobre esse assunto, eu queria avançar um pouquinho mais, né? Já que os amigos me pediram para fazer uma análise sobre o que aconteceu, eu quero me aprofundar um pouco mais no assunto, dizendo para os amigos que estão aqui acompanhando esse papo que o Brasil, minha gente, está mudando. O Brasil, a sociedade brasileira está numa encruzilhada onde aquele espírito modorrento, aquela coisa do eu não quero me envolver, não quero saber disso, isso tem cada dia mais caído por terra e as pessoas estão percebendo a necessidade de sim conhecer o funcionamento da política, entender a dinâmica disso, né? E aí eu costumo, desculpa aqui o palavreado, eu costumo dizer que nós temos muitos brasileiros cabaços discutindo política, né? Esse termo que eu quero usar é do jargão popular mesmo, do sentido de inexperiente, de virgem, de não estar acostumado com determinada coisa, né? Nós temos muitos brasileiros, inclusive nas últimas eleições agora de 2018, nós tivemos eleitos vários políticos cabaços também, que ao ingressarem no sistema político podre do país, ou se corromperam, ficaram falando sozinhos, porque não sabiam como é que funcionava aquela dinâmica lá e acharam
pensando uma coisa e descobriram outra. E evoluindo nessa conversa da questão do comportamento nosso brasileiro e do funcionamento da máquina pública e da política de maneira geral, e pensando nessa perspectiva de que o Brasil está mudando, minha gente, historicamente o Brasil é um país corrompido, a sociedade brasileira ela é também corrupta, né? Os políticos são corruptos por conta disso, a polícia, quando ela é corrupta, é por conta disso, o poder judiciário, quando é corrupto, é por conta disso, porque a sociedade é uma sociedade corrupta, né? Eu gosto muito do antropólogo, o antropólogo Roberto da Mata, que fala bastante sobre essas características que nós temos. Roberto da Mata é até muito criticado por conta de ter um entendimento muito duro de como é o brasileiro, mas essa é a realidade, minha gente, né? O Brasil ele vem despertando de 1, 2, 3, 4 anos para cá para essa realidade de que não adianta ficar choramingando, reclamando, se vitimando, é preciso participar do processo, é preciso ter entendimento, saber como é que funciona, opinar, né? Ir para a rua. Eu nunca imaginei ver uma manifestação nas ruas pedindo que fosse aprovada a reforma da Previdência, um negócio assim, sinal de outros tempos, né? Mas, minha gente, a política velha, as velhas práticas, né, isso que está espraiado aí no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário, em determinados empresários importantes do nosso país, né? Não pense você que as pessoas irão mudar assim da noite para o dia, e que esses que praticam os velhos hábitos, os velhos maus costumes, vão ser derrotados, botar o rabinho entre as pernas e sair sem lutar. Minha gente, vão lutar sim. E essa decisão, esse voltar atrás do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu quero destacar para você que o nosso Supremo Tribunal Federal, ele nitidamente está a serviço de corporações, está a serviço de interesses, né? Nós temos ali raposas velhas e muito felpudas no STF, decidindo a favor de interesses que às vezes nós nem imaginamos, mas essa é a realidade. E essa decisão de 7 de novembro, onde decidiram contra aquilo que havia sido decidido tão recentemente em relação à prisão de segunda instância, nada mais é do que a defesa de interesses, né, de corporações, e um exemplo claro de que a velha política, as velhas práticas, o velho Brasil não vai ceder de mão beijada às mudanças que nós almejamos, que nós estamos vendo acontecer. Isso fica muito nítido. Então não adianta a gente querer, minha gente, ficar fazendo muito barulho. É claro que o movimento de mídias sociais é importante, o ir para a rua é mais importante ainda, né? Mas é preciso ter paciência e entender que o Brasil passa por um momento de maturação, né, desse processo de mudança que nós aí tanto defendemos, gostamos, né? Então, minha gente, fica muito nítido essa questão, e eu queria tratar disso aqui. Esse inimigo derrotado é como se fosse uma cobra que, após ter a sua cabeça esmagada, a cauda fica balançando, né? Meu pai dizia que no interior que aquilo era o efeito do veneno. E o que nós estamos vendo é a cauda da cobra balançando. O povo brasileiro acordou, as pessoas foram à rua, votaram, cobram mudança. Eu penso que esse processo ele é irreversível, mas esse inimigo derrotado, o veneno continua fazendo seus efeitos, e hoje no Supremo Tribunal nós vimos isso. E é preciso ter paciência, minha gente, e também resiliência para mantermos os nossos olhos atentos, né? Continuarmos a nossa luta, a nossa batalha contra a corrupção, contra tudo isso que a gente acha e entende e realmente é importante mudar, mas não perdendo de vista a moçada que lucra com a bandidagem, com a bagunça instaurada, que sempre foi nosso país nos últimos 500 anos, né? Desde que foi descoberto. É importante dizer isso, né?
E aqui fica então a minha opinião aqui do Flávio Azevedo sobre essa questão da prisão em segunda instância. Valeu, gente. Abraço.